O Bahia venceu o Bavi com um jogador a menos, uma atuação coletiva espetacular e encostou no G4 do Brasileirão. Mas até onde o Bahia pode chegar, meu irmão? Ele vai brigar pelo título ou não? Eu sei que o Palmeiras disparou na ponta, o Flamengo tá entrando em crise, o dinizismo tá gigantesco no Vasco e o Ceará tá imbatível dentro de casa. Vamos falar sobre a 9ª rodada do Brasileirão agora, é o prisma da rodada, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, esse é o Torcedorismo. A gente fala sobre futebol brasileiro aqui todos os dias, então se inscreve se você ama futebol e quer ficar ligado, antenado no que acontece em todas as divisões do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre Série A, uma coisa muito importante, deixa o hype nesse vídeo, tá? Novo mecanismo do YouTube, se você clicar no hype depois de curtir o vídeo, você manda esse vídeo pra mais gente, ajuda muito o canal, deixa o hype aí, é de graça e você ajuda a gente. Vamos começar falando sobre Atlético Mineiro, né, nessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde a gente teve o Palmeiras disparando, o Bahia ganhando um clássico absurdo, o Vasco ressuscitando, o Flamengo em crise. A gente começa falando sobre o Atlético Mineiro, vamos falar sobre todos os times na ordem alfabética, começando pelo Galo, que empatou o clássico com o Cruzeiro no Mineirão. Torcida única do Cruzeiro lá em Minas foi assim, torcida do Cruzeiro lotou o Mineirão e o Galo foi muito pressionado, segurou a pressão do Cruzeiro, levou um empatezinho ali pra casa, né? Mas segue mostrando muito pouco pro nível de investimento que foi feito no Galo. Só que o Galo tá pontuando muito bem nas últimas 5 rodadas. Então aqui no Prisma o Galo tá com 73% de aproveitamento, bola dourada pro Galo. Tá ali com aproveitamento excelente, mas não tá jogando um futebol muito forte. O Bahia, rapaziada, pra gente já começar falando aí desse Bavi, o Jean Lucas foi expulso com 5 minutos de jogo. Lembrou muito o que aconteceu com o Botafogo na final da Libertadores ali, né? Então, guardado das devidas proporções, esse Bahia fez um jogo espetacular, mostrou a mesma coragem, pelo menos, do que o Botafogo demonstrou naquela final de Libertadores. É um clássico, um jogo gigante, mas não se compara com uma final de Libertadores. Mas mesmo assim, foi pra cima do Vitória, conseguiu jogar no campo de ataque no primeiro tempo inteiro. O Eric Pulga fez um gol, tá? Lindo de cabeça para abrir o placar ainda no primeiro tempo. O Pulga, que pra mim tá sendo um dos melhores jogadores deste campeonato brasileiro. Pouco se fala do Pulga na mídia tradicional, mas aqui no Torcedorismo você vai ouvir, porque pra mim o Pulga, se não for o melhor, tem ali o Arrascaeta jogando muita bola também, tá um pouco acima do Pulga, mas o Pulga tá jogando muito e é um jogador jovem, né? Talvez alguns digam que ele é a revelação desse campeonato, mas quem acompanhou a Série B no ano passado sabe que ele era brabo já. No segundo tempo o Bahia foi pressionado, né? Ali eu acho que foi o momento em que a gente pode falar que foi mal o Bahia, né? Recuou demais, foi ponto baixo no jogo, trouxe o Vitória pra cima, foi muito pressionado, tomou o empate. Mas aí aqui vem o meu ponto, reagiu, tá? O jogo parecia completamente pro Vitória e o Bahia reagiu, venceu esse jogo, fez mais um gol. Esse Bahia que tá organizado, tá com um bom elenco, tá com uma torcida gigante que sempre teve ao seu lado, tem treinador, Rogério Ceni sabe muito e tá com muita vontade. Até onde esse Bahia pode chegar, só o Bahia vai responder. Na minha opinião, no mínimo o Bahia pega uma Libertadores de novo nesse ano, tá? Esse início de campeonato do Bahia tem sido dividido, né, entre a fase de grupos da Libertadores, né, e o Campeonato Brasileiro. Por conta disso, perdeu alguns pontos, poupou jogadores, contra o Flamengo, por exemplo, foi com time reserva no Maracanã, mas o Bahia está em situação difícil na Libertadores. Se for eliminado da Libertadores e focar 100% no Brasileiro, eu não descarto esse Bahia na luta pelo título. Eu tô exagerando, cara. Comenta aqui embaixo o que você acha, até onde esse Bahia pode chegar, mas ele está com 80% no Prisma. Nesse momento o Bahia é G6 no Brasileirão. O Botafogo foi ao Maracanã, né, com menor torcida do que o Flamengo, né, visitar o Flamengo no Maracanã. Um jogo lotado de desfalques do Botafogo, tava assim os seus melhores jogadores, né? O Arthur, o Savarino, o Barbosa, o Bastos, que ainda nem jogou direito nesse ano, o Matheus Martins tá machucado também. Muitos desfalques, mesmo assim fez um grande jogo, o Botafogo tá encaixado já. Jogou ali reativamente, né? Deixou o Flamengo tomar um pouco ali a posse de bola, mas o Botafogo conseguiu dessa forma ter as melhores chances e cedeu poucas chances ao Flamengo. Poderia ter vencido esse jogo, tá com 47% no Prisma, o Botafogo tá melhorando de desempenho. O Bragantino caiu posição, caiu invencibilidade aí que duravam 5 rodadas, né? 6 rodadas, se não me engano. Tomou a virada pro Palmeiras no finalzinho, né? O Bragantino abdicou um pouco de jogar, foi muito pressionado no início, abriu o placar e aí depois parou de jogar mesmo, né? No segundo tempo até teve boas chances ali pra ampliar o placar, né? Mas não conseguiu e foi punido, obviamente, no final. Tomou a virada ali em 6 minutos, recuou demais. O Bragantino
tá com 67% no Prisma e perde pro Palmeiras, né? O Ceará, rapaziada, quem segura o Ceará jogando em casa? O Ceará como mandante é espetacular, tá? Não perde aí em campeonatos brasileiros, né? Em pontos corridos, contando Série B e Série A, já não perde há muitos jogos, desde o ano passado lá, o Ceará não perde em casa. Perdeu na Copa do Brasil pro Palmeiras, mas em brasileiros não perde há pelo menos aí uns 8 meses, tá? O time tá invicto em casa ainda e um time muito seguro jogando em casa. Venceu o Sport. Primeiro tempo cedeu até muitas chances, abriu o placar cedo e depois cedeu muitas chances até pro Sport, mas no segundo tempo o time voltou melhor, mais encaixado, controlou o jogo, venceu o jogo, fez o segundo gol, subiu para 5ª posição com 15 pontos. O Ceará faz um campeonato absurdo. Talvez seja a maior surpresa desse campeonato, tá? Comenta aqui embaixo quem tu acha que é a maior surpresa. Eu fico entre Ceará, Mirassol e Bragantino, eu acho também. As positivas, né? Tá aí com 53% no Prisma, o Vozão. O Corinthians venceu o clássico diante do Santos, né? Um clássico equilibrado. Ainda não tem minha confiança o Corinthians, tá? Mas fez a obrigação de vencer um fraco Santos sem o Neymar e se manteve no pelotão de frente. O Corinthians precisa de reforço, né? Se reforçou pouco na primeira janela, tá sem dinheiro, mas precisa. Tem algumas lacunas ali, o Garro tá fazendo falta, o Memphis quando não joga faz muita falta, então sem Garro e sem Memphis esse time cai demais. É normal, mas precisa ali, o Coronado talvez não esteja conseguindo fazer bem, preencher bem esse espaço dos dois. O Corinthians tá aí com 60% no nosso Prisma. O Cruzeiro cabuloso, que tá jogando muito esse campeonato, seguiu jogando muito contra o Galo, pressionou muito, fazia tempo que eu não vi o Cruzeiro dominar tanto o Atlético Mineiro num clássico. Foram 21 finalizações do Cruzeiro, 4 no gol e só cedeu 7 finalizações pro Galo. Então, meu irmão, foi Cruzeiro o tempo inteiro no ataque. A vitória nesse jogo seria gigantesca pro Cruzeiro, né? Ele subiria para 19 pontos, vice-líder, ficaria 3 pontos do Palmeiras. O empate foi ruim, né? Deixou o Palmeiras abrir 5 pontos, mas estamos no início do campeonato ainda. O Cruzeiro segue na briga pelo título, talvez seja ali o segundo melhor time em atuação nesse momento, tá com 67% no nosso Prisma. Já o Flamengo, que é o vice-líder, empatou em casa com o Botafogo, mas demonstrou que o elenco tá exposto. O elenco do Flamengo é curto, não é tão bom como as pessoas falam por aí. Faltam peças pro ataque e pro meio de campo. Arrascaeta não jogou, Gerson não jogou, o Pedro tá jogando mal, o time não conseguiu criar quase nada sem Gerson e Arrascaeta. Grandes desfalques, eu sei, mas sai um Gerson, entra um Everton Araújo, o time cai muito, né? Muito de produção mesmo. Jogo pior que o Botafogo nesse jogo. E o Felipe Luiz tá balançando. A torcida do Flamengo vaiou muito. A gente sabe que Jorge Jesus tá no mercado. E aí, meu irmão, é a sombra gigante em cima de Felipe Luiz. Flamengo tá com 53% no Prisma, a produção tá caindo, né? O Fluminense empatou com o Juventude. Assim, um jogo que o Fluminense venceu uma vez na vida. Uma vez na vida o Fluminense venceu o Juventude em Caxias e foi em 2005, fazem 20 anos. Dadas essas circunstâncias, fez um bom jogo, tá? Jogou melhor que o Juventude, merecia até vencer, tomou um gol fortuito lá, né? E a bola desviou, entrou, matou o Fábio. Mas o fato é que o Fluminense venceu apenas um jogo nos últimos 5 jogos, saiu do G6, tá com 33% no nosso Prisma, precisa vencer um jogo desesperadamente. O Fortaleza, inconstante, né? Faz um jogo bom, faz um jogo péssimo, né? Vem do 5-0 em cima do Juventude e toma um 3-0 do Vasco. Péssimo jogo do Fortaleza, não tenho o que falar. O time vai sofrer o ano inteiro, não consegue ter constância, tá com 33%. Juventude contra o Fluminense fez um jogo de superação, né? O Juventude trocou de treinador, tá com um psicológico abalado, vem de muitas goleadas, mas em casa o time muda, né? Joga com mais confiança, conseguiu um golzinho ali, empatar com o Fluminense, mas ainda assim é um grande candidato ao rebaixamento, tá com 13% no Prisma e tá na zona, né? O Grêmio foi com a postura pequena para um jogo de vida ou morte. Tá certo que o ambiente no Grêmio tava abalado, né? O Mano Menezes, inclusive meus pêsames, a família de Mano Menezes. Mano Menezes perdeu entes queridos nesse final de semana, nem foi pro jogo contra o São Paulo. Mas ainda assim o Grêmio, né, poderia ter proposto mais o jogo. Ficou muito atrás, até abriu o placar num contra-ataque fulminante. E depois recuou mais ainda, né? Foi prejudicado ali por essa falta, né, de combatividade nesse jogo aí. E foi prejudicado pelo pênalti marcado no fim também, tá? Na minha opinião, não foi pênalti no Luciano. O Luciano sente um toque, houve o toque, mas o Luciano se joga. Aquilo não é um toque pra pênalti. O Luciano tava de costas pro gol, não era uma jogada perigosa. O Luciano sente um toquinho e se joga. Na minha opinião, não foi pênalti, mas o fato é que o Grêmio mereceu perder esse jogo e volta para a zona do rebaixamento, tá com 40%. O Inter, rapaziada, o Inter empatou em 1-1 com o Mirassol em casa, foi muito prejudicado também o Inter, tá?
2 gaúchos foram prejudicados aí. Um pênalti absurdo que não foi marcado pro Internacional, que o VAR não deu. O jogador do Mirassol bloqueou uma cabeçada dentro da área com a mão aberta. O juiz não deu, VAR não deu, uma coisa absurda. Depois o Inter fez um gol que realmente tocou na mão do jogador do Inter, mas aí o VAR viu, né? Aí o VAR viu essa mão que tocou no jogador do Inter, chamou o árbitro para anular o gol. O Inter pressionou demais, mas perde pontos preciosos. E, cara, o Inter tá a duas posições da zona do rebaixamento e a 1 pontinho da zona do rebaixamento. Que campeonato horrível o Inter faz. Roger também balança. O Inter tá com 33% aqui. O Mirassol não tem culpa da arbitragem nesse jogo, né? É um time muito arrumado, tá fazendo ali um campeonato muito justo, time difícil de ser batido, tá com 11 pontos o Mirassol, não vai cair fácil não, tá? Até que o Mirassol não cai, tá aí com 40%. Vamos ver a janela, né? A janela do mediano pode prejudicar o Mirassol, os times lá de baixo podem investir muito e o Mirassol não tem tanto poder de investimento. Mas nesse momento, não cairia, na minha opinião. O Palmeiras, rapaziada, quem vai chegar no Palmeiras? Talvez ninguém mais, tá? O Palmeiras tem 13 vitórias nos últimos 14 jogos, é o líder muito isolado do Brasileirão, tá com 4 pontos do vice colocado, que é o Flamengo, e 7 pontos do quinto, que é o Ceará, meu irmão. 7 pontos. O Palmeiras tá uma máquina, tá? Disparou na liderança, mereceu muito vencer esse jogo, desde o início pressionou, começou perdendo e continuou, empatou o jogo e continuou e virou. O Abel nesse ano vem com sangue nos olhos, tá? Mereceu vencer sim, o Palmeiras tá com 80% no Prisma, o nosso líder. Inclusive, rapaziada, nosso patrocinador aqui do canal SofaScore, queria falar pra vocês aí sobre o aplicativo, sobre futebol brasileiro SofaScore. Patrocina o canal e lá, meu irmão, pra você que aposta, isso aqui é mina de ouro, sempre falo isso. Tem todas as estatísticas do seu time, do seu adversário, dos seus jogadores, do campeonato. Tudo que você tem, estatística de escanteio, estatística de cartão, estatística do juiz, estatística do jogador, de chute a gol, do time, quanto ele perdeu, quanto ele venceu. Meu irmão, tem tudo nesse aplicativo e você também pode marcar as notificações do jogo que você quer saber quem fez gol, quem tomou cartão. Tem tudo no SofaScore, é de graça, não tem anúncio no SofaScore, então baixa no link que está na descrição. Clica, baixa direto pro seu celular, volta pro vídeo. Meu irmão, você vai me agradecer depois, esse aplicativo é excelente. O Santos, rapaziada. Santos perdeu mais uma, né? Perdeu pro Corinthians, segue inoperante, impotente. O Santos tá mal em todas as camadas da sua existência, né? Diretoria tá mal, tá fazendo só besteira. Treinadores fazendo besteira também, jogadores fazendo besteira. Seu craque não joga, que é o Neymar. Não fez um clássico ruim contra o Corinthians, mas foi muito pouco, né? Para vencer. O Santos só venceu um jogo no campeonato, só venceu o Galo. Então, assim, são 4 pontos de distância pro time que está fora da zona do rebaixamento. Hoje o Santos tem 5, Vitória tem 9, então já tá lá, pelo menos mais uma rodada fica na zona do rebaixamento. O Neymar vai voltar, parece, né? Mas vai ter que fazer milagre. O Santos tá aí com 7%, é o pior time no nosso prisma. São Paulo venceu o Grêmio, venceu um confronto direto, jogo gigante na tabela, né? Porque vence um confronto direto, mas em campo o São Paulo ainda tá devendo muito. Saiu daquela zona de perigo, foi a 12 pontos, distanciou ali 3 da zona do rebaixamento e tá com 53%. O Sport, né? Muita gente fala que o Sport já caiu. Tu acha que o Sport já caiu? Comenta aqui embaixo se você acha isso. Perdeu pro Ceará. O Sport tá naquela fase que tudo dá errado, né? Saiu daquela fase inoperante, que não fazia nada de bom. Agora tá fazendo coisas boas, mas tá dando tudo errado. A bola não entra, a do adversário entra. Me tá sem confiança, tá dando tudo errado. Não tem mais tempo o Sport, tá? São 2 pontos em 9 jogos, isso é surreal. Para chegar aos 44 pontos, que é a pontuação mágica para se livrar do rebaixamento, o Sport precisa de mais 42 pontos, tá? Vai disputar ainda 87 pontos. Desses 87, precisa fazer 42, dá mais ou menos ali 48% de aproveitamento. Não é algo absurdo. É o aproveitamento hoje de Corinthians e Galo, que estão ali na 8ª e 9ª posições. Mas o Sport tem que reagir agora. Tá com 7% também, é o pior do prisma junto com o Santos. O Vasco, hein? E o dinizismo, rapaziada, calando minha boca de muitos críticos, né? O Vasco, meu irmão, mudou da água pro vinho. O Vasco foi o melhor jogo do Vasco no ano. 3-0 em cima do Fortaleza, dominou o jogo inteiro, time confiante, time propondo o jogo. Ainda precisa melhorar muita coisa, o Fortaleza estava fragilizado, mas excelente jogo do Vasco que saiu da zona do rebaixamento, foi a 27%. O Vitória perdeu o clássico pro Bahia com um jogador a mais, né? Tinha vencido o Vasco com um jogador a menos na rodada passada, e agora perdeu para o seu maior rival com um jogador a mais, quase que o jogo inteiro, né? No segundo tempo ali o Vitória até foi avassalador, essa é a verdade, né? Pressionou muito o Bahia, mas não conseguiu virar o jogo, né? Empatou o jogo e aí parou, tomou o segundo gol numa lambança, não pode tomar aquele segundo gol de jeito nenhum, uma lambança da zaga, deixou o Michel Araújo empurrar para a rede.
Tá fora da zona do rebaixamento do Vitória ainda, mas não pode fazer um jogo desse, né? Tá aí com 33%. Então, falamos sobre todos os times, a tabela do Prisma está no ar, é essa daí. E tivemos empate pela coroa, tá? 2 times com 80% empataram no Prisma nessa rodada, Bahia e Palmeiras. O desempate vai para o saldo de gols nos últimos 5 jogos. Os dois também empataram com 3 gols de saldo cada um, mas o Bahia teve um confronto direto com o Palmeiras no meio desses últimos 5 jogos e venceu o Palmeiras. Então, pelo confronto direto, o Bahia fica com a coroa, é o campeão dessa rodada. O Bahia realmente está jogando muita bola, seja com time reserva ou com time titular. Se cair na Libertadores, vai focar no Brasileiro e quero ver quem segura o Bahia, tá? O destaque positivo da rodada é o Vasco, cara, que vinha sendo um destaque negativo, mas que virada de chave do Vasco com o Diniz. Jogou muita bola. O Vasco vai subir, vai pra Libertadores, não vai ser rebaixado, não sei. Mas o jogo merece um destaque positivo, tá? O destaque negativo é o Flamengo. Cara, não pode fazer um clássico do jeito que fez em casa com a torcida no Maracanã. O Flamengo jogou mal, quase não atacou o Botafogo, teve muito poucas chances. O Flamengo tá com um elenco curto, precisa de alguns reforços, tá? 3 ou 4 reforços aí o Flamengo precisa. Comenta aqui embaixo, meu irmão, tu acha que o Palmeiras vai ser campeão? Tu acha que o Bahia pode brigar pelo título? Essa é a pergunta do Prisma. Se inscreve no canal, falta pouquinho para 80 mil, deixa sua curtida, confere se você clicou no botão da curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!